Aos 5 anos de idade, eu vi os meus pais recebendo na minha casa algumas visitas e essa casa era no fundo de um lote. E ali os meus pais receberam essas pessoas e ali eles colocaram um vinho, porque era dezembro, é final de ano, então era de costume, né, nas casas terem um vinho. E ali aquelas pessoas chegaram com a cara fechada, triste, e ali elas começaram ali, abriram o vinho, começaram a beber, e aquelas pessoas começaram a ser transformadas, elas começaram a rir, começaram a brincar umas com as outras. E eu, com 5 anos de idade, eu procurava aquela felicidade. Eu olhei para aquilo e eu falei assim, bom, eles estão felizes, e eu queria essa felicidade para mim. Quando foi aos 11 anos, eu comecei a beber. Comecei a fumar, comecei a beber, e aí o que acontece? Eu bebia cada vez mais, eu distanciava dos meus pais. 9 horas da manhã eu já andava dentro desse estabelecimento, com 14 funcionários dentro da empresa. Eu andava com uma garrafa de cerveja na mão, e para um lado e para o outro. Era motivo de chacota, de riso, por causa dos funcionários, porque eu tinha perdido a minha dignidade, tinha perdido o meu respeito. O brasileiro está bebendo mais e de forma mais nociva. Esta é uma das conclusões do segundo Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, o LENAD, divulgado este ano, que estima que 11.700.000 pessoas sejam dependentes de álcool no país. Este levantamento, produzido pela Universidade Federal de São Paulo, conclui também que 20% dos adultos que mais bebem ingerem 56% de todo o álcool consumido por adultos. Para discutir este tema no Resgatados de hoje, recebo novamente o pastor Wellington do Credec. A droga social, aquela que fica associada mais ao entretenimento, pode ser um caminho para a morte, né, pastor? É muito difícil a gente não discutir esse tema, apesar da gente estar aqui numa cidade que é a capital dos bares. Trazer esse tema do alcoolismo é muito pertinente para a gente poder levar os telespectadores que é a saída. Também aqui conosco no Resgatados, o diretor estadual de Vilas e Favelas de Minas Gerais, Cris do Morro. Cris, vamos beber umazinha no final de semana e tal, e muita gente entra nessa e não sai, né? Não sai, e o pior de tudo que é irresponsabilidade demais. Acabam matando pessoas, cometendo crimes que tem que ser revisto. Para o nosso bate-papo, convidamos o Valdir Ribeiro Campos, psiquiatra e especialista em distúrbios associados ao alcoolismo e representante da Associação Acadêmica Psiquiatra de Minas Gerais. Obrigado pela sua presença, doutor Valdir. Ok, eu agradeço a participação. E ainda, Rodrigo Raslan, psicólogo do Credec. Rodrigo, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Mais uma vez, obrigado pela honra de participar desse programa. E vamos discutir também como este consumo de álcool pode afetar a vida de mulheres e adolescentes. Então fique com a gente, o Resgatados começa agora. Os resultados do segundo Levantamento Nacional de Álcool e Drogas entrevistou 4.607 moradores de 149 municípios brasileiros, sendo 9% deles menores de idade. Entre os adultos, um total de 54% dos entrevistados revelaram consumir álcool uma vez por semana ou mais. Entre os participantes do estudo, 52% são mulheres e 48%, aliás, são homens. E você de casa pode enviar suas sugestões, testemunhos e perguntas sobre este tema e outros. A gente lê por aqui nos próximos programas. Envie para o e-mail resgatados@redesuper.com.br ou ainda utilizando as redes sociais, pelo Twitter, no @resgatadostv. Você pode ainda também ligar para nós no telefone 31 3209 3301. Sua participação é muito importante para nós. Antes de começarmos a nossa conversa sobre o alcoolismo, vamos acompanhar uma reportagem produzida especialmente para o programa de hoje. Sempre associada à diversão e ao entretenimento, o álcool seduz cada vez mais cedo os usuários. A idade média em que os brasileiros começam a consumir bebidas alcoólicas é de 12 anos, segundo dados do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. Newton deu o primeiro gole com apenas 5 anos. Na adolescência, bebeu tanto que se tornou dependente. O comerciante foi ao fundo do poço quando perdeu família e emprego por conta do uso do álcool.
nos últimos 3 meses, antes da minha separação, eu não conseguia ficar 1 hora sem estar sobre o uso de substâncias, de bebidas. Eu pegava o carro, eu trabalhava ainda com o carro na rua, bêbado. Eu não tinha nenhum respeito contra as leis, nem com respeito ao meu corpo. Livre do vício há 6 anos, Newton retomou a vida e agora comanda uma empresa de recuperação de extintores de incêndio. Hoje, ele atua também ajudando outros dependentes. Hoje o Senhor me colocou para ir em presídios, em hospitais, em albergues. E eu vejo que é tão importante quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. De acordo com o Ministério da Saúde, 46% dos jovens brasileiros dizem ter bebido pela primeira vez por intermédio de alguém da família. O baixo custo e a facilidade na compra também são considerados atrativos importantes para os novos usuários. Segundo este psiquiatra, a ingestão precoce de bebidas alcoólicas traz danos sérios à saúde. À medida que a pessoa vai usando álcool, o cérebro dela vai sendo modificado. Então ela pode adquirir um padrão de consumo, quer dizer, uma frequência, quer dizer, o tempo que ela vai bebendo, cada dia, cada vez mais dias, e a quantidade. Então isso é que vai determinar, de fato, o que nós chamamos um padrão de consumo. O álcool é a droga mais consumida em todo o país. Aproximadamente 12% dos brasileiros são dependentes de bebidas alcoólicas. Mas um dado do Ministério da Saúde é alarmante. Aproximadamente 90% das pessoas que morrem em decorrência do uso de drogas são alcoólatras. Para evitar o pior, a família pode ser fundamental na luta para vencer a dependência. Não deve-se esperar instalar a doença, deve-se fazer então um trabalho preventivo já quando a pessoa está fazendo um consumo de risco ou um consumo abusivo, quer dizer, ela já está consumindo mais daquele limite que é considerado um beber perigoso. Como a gente viu na reportagem, o alcoolismo afeta a vida de muitas pessoas, inclusive dos adolescentes, né? Que não adianta, é a primeira porta para entrar no mundo das drogas é o álcool. Afinal de contas, ele está associado ao entretenimento, à diversão, o início da liberdade para esses jovens. Isso é muito complicado, né, pastor? A pessoa está feliz, ele bebe, está triste, ele bebe também. É muito complexo. Time ganhou, ele bebe, time perdeu, ele bebe. Exatamente. Então, eu percebo que o álcool ele permeia todas as nossas relações. Doutor Valdir, como que a pessoa pode descobrir que ele está ficando doente? A partir do momento que ele não consegue mais parar, ficar livre do álcool, ele sente uma necessidade cada vez maior de consumir a bebida em doses e em frequência cada vez maior e quantidade maior. E quando ele tenta parar também, ele vai sentir um mal-estar, que é o que nós chamamos de abstinência. E no caso do álcool, alguns dos sintomas mais comuns, uma dor de cabeça, irritabilidade, insônia, nervosismo, cãibras, dormência pelo corpo. Então a pessoa acaba bebendo e melhora esses sintomas, o que é a grande armadilha, porque ela entende que o álcool é como se fosse um remédio para ela, quando na realidade ela está alimentando a própria doença. Qualquer pessoa que experimenta bebida pode se tornar um dependente? Depende de cada pessoa, né? Existe uma certa vulnerabilidade. Então, assim, nós temos no contexto geral que existe uma vulnerabilidade biológica, quer dizer, se tem na família o risco, a vulnerabilidade é maior dela vir a desenvolver a doença. Mas fatores sociais e psicológicos também podem contribuir para que essa pessoa possa tornar-se o consumo de álcool de uma forma muito frequente, de uma forma muito intensa, e aí sim chegar a um ponto que a doença também é instalada. Doutor Rodrigo, álcool e poder aquisitivo alto e beleza andam juntos? Sim. Para pensarmos, Cris, o problema do álcool e das drogas, é fundamental a gente trafegar em 3 eixos fundamentais, que é o sujeito,
a substância e o contexto sociocultural onde ele se inscreve. Então, por exemplo, a questão do álcool ela é extremamente preocupante porque existe uma cultura no Brasil de bebida. Então, se bebe para comemorar que o time ganhou, se bebe para compensar o time que perdeu, não é? E nós temos uma mídia que favorece, e eu diria, exatamente, um poderio econômico que alimenta, não é, essa prática que é a prática da bebida. Durante muito tempo a gente teve o cigarro associado a campanhas publicitárias que levavam à questão da esportividade. As grandes equipes de Fórmula 1 eram todas patrocinadas por empresas tabagistas. Hoje a gente tem as indústrias de bebida patrocinando eventos esportivos. Você vê que o senhor é contra ou a favor disso, Valdir? Isso é uma coisa complicada, Valdir. Olha, o consumo, né, nós temos que entender o seguinte, o consumo de bebida é uma coisa milenar, de fato, já está arraigada dentro de uma cultura. Agora, é necessário que a comunidade esteja atenta, porque ao mesmo tempo que ela sofre por causa das consequências do consumo dessa substância, que é o álcool, que não é uma substância qualquer, é uma droga, sim, porque é uma droga que atua, né, em todo o organismo, altera o comportamento, a emoção, sentimentos, enfim, destrói não só a pessoa, né, o indivíduo, mas também afeta toda a comunidade. Então, enquanto a comunidade sofre com as consequências do alcoolismo, ela também, de certa forma, ela é até conivente, porque, veja bem, é comum a gente ver os nossos jovens, adolescentes, sentados em mesas de bares, aí, bebendo, consumindo álcool, sendo que existe uma norma, uma lei, né, que regulamenta, que é proibido, inclusive, né, de vender a bebida para esses jovens, e, inclusive até dentro de casa mesmo, os próprios pais costumam sentar e beber com os filhos. Introduz a primeira dose do álcool para o filho, e por aí vai. Isso já começa muito cedo ainda, né, na infância ou na adolescência, os próprios pais já alimentando esse consumo. Eu costumo brincar, tinha uma novela que passava numa certa rede de televisão, que eu digo assim, que só de ver a novela eu ficava bêbado. De tanto ver, porque as pessoas bebiam uísque no café da manhã, champanhe, almoço, janta, era o tempo todo. E isso vai em direção àquilo que o Cris falou, ou seja, status, poder aquisitivo. As pessoas não bebiam água nem suco, era só uísque. Eu costumava falar com meus alunos, gente, eu cheguei aqui, hoje eu estou bêbado. Por quê, professor? Não, pela novela que eu assisti. De acordo com o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas entre as regiões do Brasil, o consumo de álcool regular revelou-se maior na região sudeste. O estudo também destaca que o alcoolismo pode revelar a saúde precária e a mortalidade mais alta de uma determinada faixa da população. Homens de grupos socioeconômicos mais baixos tendem a beber mais do que o resto da população e também sofrem um impacto negativo maior sobre a saúde. Ainda sobre os resultados apresentados no LEAD, no que se refere ao gênero, a pesquisa concluiu que mulheres, especialmente as mais jovens, são a população mais vulnerável aos riscos. Então, quer dizer, essa história considera que a bebida pode se gerar poder, mas quem sofre mais com os efeitos da bebida são as populações mais pobres, é isso mesmo, Valdir? Exato, porque é um produto muito disponível barato? E barato. Então, Muito uma barato. das principais políticas, inclusive preventivas nesse campo, seria a taxação desses produtos, né? Quer dizer, se você aumenta o produto, você diminui a disponibilidade. Então, você dificulta que essas pessoas tenham acesso e sofram as consequências A pessoa toma uma dose de pinga aí num bar por centavos, né, gente? Também, mas eu não vou concordar muito com essa pesquisa, não. Porque você vai no posto de gasolina de conveniência, ali uma latinha de cerveja é R$4, R$5, e tá cheio de gente bebendo lá o tempo todo. E você não vê uma blitz na porta de um posto de gasolina. A indústria de postos de gasolina é muito cara. O senhor, uma vez, disse que o alcoolismo ele é 5.000 anos antes de Cristo. O Estado foi mexer nessa área a partir de 2003. O senhor não acha que o Estado começou um pouquinho atrasado? Não, porque Jesus morreu tem 2.000 anos, já aconteceu tanta coisa, e o Estado agora vai resolver agora isso aí? Acontece que o alcoolismo só foi definido como uma doença em meados do século passado. Então, a Organização Mundial de Saúde só considerou o alcoolismo como doença a partir de meados do século passado.